Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e se você tá nesse vídeo agora é talvez porque você esteja um pouco desesperado porque o Enem tá chegando. É importante dar uma boa estudada e tirar uma boa nota na prova, principalmente com casos de que as questões de exatas, mais especificamente matemática na prova do Enem, elas dão uma nota muito alta. Então sim, é bem importante você estar preparado para o que tem por vir. Só que às vezes você se preparou o ano todo e nem sempre você se sente tão confiante para fazer a prova. Ou às vezes também no ano todo não deu tempo de você estudar e você está procurando uma maneira mais rápida do que fazer até a prova do Enem, para que você tire uma nota decente. Pelo menos uma nota que faça você passar no seu curso. Então nesse vídeo aqui eu resolvi meio que dar algumas dicas e algumas noções de como é que funcionam principalmente provas de exatas, para que mesmo com esse curto espaço de tempo você consiga dar uma boa estudada e ainda assim tirar boas notas quando for fazer a prova. Eu falo isso porque eu já passei muito tempo estudando exatas, não à toa hoje em dia eu faço física na USP e eu passei pelo Enem, então eu tenho uma certa experiência e uma boa pesquisa de como funciona esse tipo de questão, que por incrível que pareça é de uma maneira bem mais simples do que você pensa. Você tem que pensar que qualquer questão no geral, elas vão ter na verdade um certo padrão de como são construídas. Então quando você está estudando muito algum tipo de conteúdo e você vai fazendo várias questões, uma coisa que você percebe é que existe um padrão. E com esse padrão não quero dizer que você vai ter as exatas mesmas questões, só que com valores diferentes. Não, é basicamente você notar que a questão, por mais que ela esteja falando um contexto completamente diferente da outra, ela segue o mesmo princípio. E se ela segue o mesmo princípio, ela segue o mesmo tipo de resolução. Então uma coisa que você precisa observar nisso é o tipo de padrão de questões que existem em determinados assuntos. Você vai ter assuntos que caem mais, assuntos que caem menos, e nesses tipos de assuntos que caem mais ou até que caem menos, só que dá uma focada no que cai mais, porque agora é a hora de você estudar o que vai cair mais na prova, seja estatística, seja regra de 3, seja a própria lógica. Muitas das vezes as questões de matemática você nem precisa usar uma equação específica, mas se usar uma lógica matemática ali, esses tipos de questões vão ter um padrão que, se você sabe quais são, você resolve a questão assim. Porque além da resolução, você vai estar com o olho acostumado a ler uma questão e você saber se ela vai ser fácil, média e difícil. E como o Enem não é uma prova necessariamente de questões difíceis, ele é uma prova de resistência e de velocidade, você vai ter que aprender a deixar de lado as questões difíceis, responder as fáceis e fazer o que der para fazer nas médias. De forma que você tire a melhor nota possível, porque se você passa muito tempo respondendo uma questão difícil e você deixa fácil de lado, você acertando a difícil, acabando com a sua cabeça pelo cansaço de estar pensando muito na questão difícil e errando a fácil, faz com que você tire uma nota menor do que você tiraria se você acertasse a questão fácil e errasse a difícil. Porque o Enem vai ter essas firulinhas com TRI, que não é necessariamente cada questão vale uma pontuação, mas sim depender da dificuldade dela. Mas você pode parar e pensar, tá, você falou aí que as questões têm um padrão, mas como é que eu descubro qual é o padrão dessas questões? É só ler? Então, isso, querendo ou não, vem com o costume. E aí que vem a chave para você realmente tirar uma nota boa no Enem, na prova, mesmo faltando pouco tempo. Mas aí eu vou precisar realmente que você tire o seu tempo para estudar, que é no quesito de resolver questões. É bom parar e observar que a teoria de matemática e até de física no ensino médio, ela não é tão grande. Assim, a depender do que você vai estar estudando e quanto você vai se aprofundar, obviamente você tem livros e livros e livros de teoria. Mas se você está disposto a estudar só a resolução de questões e a resolução de problemas, que é uma coisa que eu não sou muito fã quando se trata de falar de ciências, porque não é só resolução de problemas no papel, mas aqui a gente está falando de resolver uma prova que vai te colocar na faculdade, então eu vou esquecer um pouquinho esse lado. Mas quando você está lidando com isso, e você vai ver a teoria só relacionada a isso, você tem textos bem pequenos, que dá para você literalmente ler o texto e resolver as questões. Você vai resolver as questões, se você não consegue resolver, aí você vai para um vídeo. Aí você volta para as questões. Mas o foco central é na resolução de questões. Por quê? Você precisa treinar e se acostumar com o tipo de questões a ponto de você observar uma questão, saber o assunto que se trata, e às vezes o assunto que se trata não é a parte tão difícil, porque ele vai falar bem explicitamente do que ele está querendo de você. Mas além disso, você saber qual o caminho que você precisa lidar com essa questão, qual a dificuldade dela, só observando, e se vale a pena dar o tempo para ela ou não. Porque como mencionei, existe um padrão. Então se você fez várias questões, você vai perceber, porra, eu estou usando o mesmo caminho. Eu estou fazendo essa e essa questão, por mais que sejam questões diferentes, eu estou usando a mesma equação. Eu estou usando o mesmo caminho. Eu, hora ou outra, só tenho que mudar uma coisinha que não é tão difícil, mas eu sempre estou usando o mesmo caminho. Então tirar um tempo só para resolver problemas e questões é muito importante. Claro que tem um caminho um pouco longo que
teria que se estreitar nesse momento de agora, mas que eu sempre falo pra quando se for estudar exatas, você sempre tem que dar prioridade a princípio para questões fáceis. Não é você achar, caraca, tô chegando perto, eu vou fazer uma questão muito difícil. Não, porque se você pega uma questão difícil e você não sabe o que fazer, você vai ter crise de ansiedade, você vai colapsar, porque a questão ela vai estar muito além do que você já fez. Isso não é benéfico para os seus estudos e não é benéfico para a sua cabeça. Então questões fáceis, além de ela dar um certo conforto de você resolver ela vai estar realmente te preparando ao padrão de questão, ao que você vai precisar usar e ao que provavelmente vai ter no Enem. Porque você se acostumando a fazer várias questões fáceis, questões médias e depois as difíceis, você, além de estar se acostumando com um tipo de questão, você vai estar otimizando o seu próprio tempo para resolver a questão. Porque passar 2 horas numa questão um dia só, não é tão rentável quanto você em 2 horas fazer várias questões, fazer 30 questões fáceis, porque aí você pegou o padrão, você se acostumou, você gerou estratégias individuais para resolver as questões, que isso é muito importante. Você já bateu, já fala, daqui eu nem vou precisar fazer essa conta, vou só direto aqui, vou só multiplicar aqui que já dá certinho. E a partir disso você já vai estar se acostumado àquele modelo, aquele padrão ali de questões para resolver a prova. E falando em tempo de estudo, nesse caso aqui, entrando nesse assunto específico, a primeira coisa que você pode achar que eu vou falar é técnica Pomodoro. Não especificamente, mas para quem não sabe, a técnica Pomodoro é uma técnica que é muito boa, que ela basicamente vai falar sobre como você vai separar o seu tempo de estudo. Ela é realmente muito boa, porque tem gente que vai pegar um tempo de 30 minutos, vai estudar, vai descansar 10 minutos e depois vai voltar a estudar. Aí depois vai mais 30 minutos, estuda, descansa mais 5 ou 10 minutos, aí volta a estudar. Depois de uns 4, 5 ciclos desse, a pessoa dá um descanso maior. É muito bom para pessoas específicas que se adequam com esse sistema. É importante observar que cada pessoa vai ter um jeito diferente de estudar. Por mais que o descanso e o tempo ordenado seja bom, cada pessoa vai ter um tempo diferente, que pode variar de 30 minutos para 2 horas de foco específico numa questão, num assunto. E eu tô falando isso porque é a importância de você observar que nem sempre esse modelo vai ser bom para você. E às vezes você estudar com ele, você pode se sentir mal porque não tá dando certo. Isso já aconteceu muito comigo. Eu não me adequo nem um pouco ao modelo Pomodoro. Eu já tentei várias vezes, mas não é um modelo que eu consigo. O modelo que eu consigo é literalmente colocar uma música, pegar as questões, pegar o assunto, fazer resumo, etc. e ir fazendo. Não citei fazer resumo aqui, porque como tá bem próximo, é realmente técnica de estratégia para você, querendo ou não, é decorar de alguma forma os padrões de questões. Então é resolução de exercício. Mas o meu jeito é passar muitas horas fazendo algumas coisas, fazendo cálculos, etc, do que realmente fazendo essas paradas. Eu paro quando eu tô cansado. Isso vai ser benéfico para algumas pessoas, como para outras não vai ser tão bom. Então a técnica Pomodoro de você ter o tempo específico para estudar e depois parar e descansar é bom para você que se adequa a isso. Se você não se adequa, vai no teu modelo, vai no teu jeito que vai te ajudar. Só que, entrando nesse tópico do tempo de descanso, uma das coisas mais importantes que vai te ajudar a fazer a prova é o tempo que você vai tirar descansando, tanto nesses períodos de estudo, uma boa noite de sono, você realmente tirar um tempo de lazer e descansar, não ficar 12, 15 horas só estudando e você não bitolar a estudar antes da prova. Eu vou separar aqui para explicar o porquê que isso é importante. Porque basicamente, se você não tira tempo para descanso, o seu cérebro ele não vai ter o tempo para armazenar o conteúdo que você estudou. E você vai estar cansado o suficiente para não armazenar esse conteúdo. E então, você estudar 15 horas por dia e estar exausto e não dormir direito, só vai fazer com que você não aprenda quase nada do que você estudou. Em grande maioria das vezes, claro que sempre vai ter exceções. Mas para isso, é sempre bom você ter um bom descanso, você ter uma tranquilidade, porque você está estudando, você está naquele estresse contínuo, você está com aquela ansiedade contínua, vai te dar problema de memória para lembrar das coisas, não vai te ajudar realmente no estudo, você vai produzir muito menos. Então o descanso é primordial, você descansar, você dormir, você fazer o que for necessário para você ter realmente uma boa rentabilidade nos estudos nesse quesito. Talvez você tenha aquela situação na sociedade que é muito horrível de você sempre ter que estar produzindo e você achar que sempre você estando produzindo é que é melhor. Mas não, o descanso ele vai ser primordial para você lembrar. Até por isso que antes da prova não estuda. Não estuda, sério. Eu sempre eu só não fazia isso quando eu tinha uma prova e eu só lembrava de estudar um dia antes e acabava que eu estudava realmente um dia antes. Não, na maioria das vezes não dava certo.
Talvez no ensino médio dava certo, na universidade não dá tão certo, porque o assunto é muito mais complexo. Só que você estudar um dia antes vai te trazer ansiedade. Você vai ficar mal, você vai ficar, caraca, eu não consigo fazer isso. E isso não vai ser nem um pouco bom pra você fazer a prova, porque você tem que fazer a prova tranquilo. A ansiedade ela só vai te machucar na hora de fazer. Então você fazer coisas que vão estar atreladas à ansiedade nesse período não vai ajudar nem um pouco. Então quando for antes da prova, um dia antes, algo do tipo, sai para descansar, sai com a família, sai com os amigos, descansa, assiste alguma coisa. Ignora isso. Porque se você deu aquela estudada boa um tempo antes, isso não vai sumir da sua cabeça. Só vai sumir se você acabar caindo para ansiedade, e aí já é uma coisa um pouco mais complexa. Então, em resumo, o que você tem que fazer agora até a hora da prova para você ter uma nota muito boa e passar na faculdade que você quer? Vamos lá. Fazer questões e resolver problemas, dá uma olhada mais nos fáceis, principalmente para você aprender os padrões e como essas questões se comportam, que elas sempre vão seguir o mesmo padrão de questão. A partir disso também você consegue identificar se a questão é fácil, média ou difícil, saber o quanto você pode dar prioridade para ela na prova. Não se preocupe em deixar uma questão de lado, porque é sempre você olhar e você saber que, bom, resolver essa questão aqui agora não vai ser benéfico para mim, vou pular para a próxima. Saber quando tem pegadinha ou não, e esses tipos de pegadinhas, você fala, tem pegadinha na questão, etc., são as mesmas. Como a questão podem ter uma escrita diferente, mas são as mesmas pegadinhas. Se você sabe de uma, você sabe de outra. Elas vão seguir os mesmos padrões nas mesmas questões. É sempre a mesma engrenagenzinha, e isso é importante de você observar. Com o treino também você identificar qual é o melhor modelo de estudos para você. E não cair naquela falácia de vários vídeos e várias coisas na internet que você tem que seguir um método específico para ter realmente um método de estudo bom. Não, você tem que ver qual que é benéfico para você, seja Pomodoro, seja técnica Feynman, várias outras técnicas. Existem várias inúmeras técnicas por aí. A minha dica que eu dou para relação a exatas é realmente resolver questões, resolver problemas para você apurar sua mente matemática para resolução. Mas obviamente, se você vê que pra você fazer resumo do assunto vai fazer você aprender muito mais do que fazer questões, aí é com você. Mas eu dou essa dica realmente de como eu aprendi e como várias outras pessoas da área de exatas, estudo de exatas, desenrolam pra saber como é que funciona a resolução de problemas por conta dessa padronização de questões. Aí também é importante, a partir disso, você anotar o que você mais sabe até a hora da prova. Falo isso porque você vai estar estudando vários conteúdos, tem vários conteúdos aí até chegar lá. Mas você vai observar qual tipo de questão você consegue desenrolar melhor e qual tipo você não consegue. Então a partir disso é bom você ter anotado e você ter em mente quais são os assuntos que você mais sabe, porque isso vai facilitar de você chegar na prova e não se sentir um inútil porque você não sabe responder a questão de um determinado assunto. Você simplesmente só vai olhar e vai falar, tá, esse assunto eu não consegui estudar direito, vou passar para a próxima que eu consegui estudar direito. Então eu vou resolver aquelas que eu sei e essas aqui eu vou deixar para depois. E você anotando e sabendo disso vai facilitar muito mais. E por último, e obviamente não menos importante, inclusive uma das partes mais importantes, é o descanso. Você descansar e não bitolar o suficiente para você acabar com a sua cabeça durante esses estudos. Inclusive, antes de acabar, uma crítica minha que vai assim, eu sei, não para as pessoas em si, porque é normal as pessoas quererem tirar notas altas e passar no vestibular e etc, e acabar pegando cursinho durante estar no terceiro ano do ensino médio, mas e quando vê, tá estudando de manhã, de tarde, de noite, não tem tempo para descanso, não tem tempo para a cabeça relaxar. E isso assim, para as pessoas, eu só espero que vocês fiquem tranquilos e cuidem da sua cabeça, cuidem do seu mental, porque isso muitas das vezes não é benéfico para você. Bem, dá uma olhada e vê que o descanso ele é primordial. Sem o descanso e sem a tranquilidade com você, sem a tranquilidade de fazer as coisas, você não desenrola as coisas como elas deveriam ser feitas. Então, observa o que você está fazendo, tira um tempo para você e dá uma prioridade a esse descanso, porque a partir daí você vai conseguir voltar a ter uma memória muito melhor. A partir daí você provavelmente vai tirar uma nota muito melhor na prova do que se você estiver estudando igual um maluco, sem descansar, etc. Às vezes tem gente que utiliza remédios para ajudar, o que é muito perigoso. Mas esse é um assunto que eu não vou aprofundar aqui, é só realmente algumas dicas para que vocês se saiam bem no Enem ou qualquer vestibular que você venha prestar agora. Obviamente as dicas mais relacionadas ao Enem, porque é relação da prova de velocidade, resistência, etc. Mas esse descanso, essa questão de como resolver questões de exatas, pode ajudar em vários outros tipos de
vestibulares. E antes que acabe, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal e deixa o seu like aí, envia pra alguém que tá aí estudando pro Enem ou algum outro vestibular agora na reta final, ou quem sabe quando for estudar depois também. Não necessariamente isso daqui vai servir só pra reta final, mas eu vou acabar fazendo um vídeo sobre como estudar no geral assim, que é melhor quando você tem mais tempo para estudar. No meu canal aqui tem vídeo de resolução de todas as questões de matemática e de física do Enem 2022, e é importante também vocês darem uma olhada de como as pessoas resolvem. Claro que resolver por si só é muito melhor, mas você observando como alguém resolve, você vê alguns tipos de estratégia, algumas coisas que você pode fazer para resolver a questão. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui e tchau!